Enquanto o mundo está tentando ganhar espaço, território, o Brasil está perdendo território para o crime organizado e gritando soberania com esses imbecis que foi eleito por esse povo maluco que elege esse bando de fraco. Nós somos comandados por fraco. Meu estado é comandado por um cara fraco. Uma vez que você viu quando o Trump, o cara que a Rússia sai da frente, tem que tocar no assunto. Quantas vezes o Trump defendeu o Macron porque perdeu o domínio africano pro russo? Nunca. O Macron fica puto. Aí leva um pau, bota o alto escuro e vai lá. Que você pensando de uma maneira bem rápida, vendo a operação especial, né, que está acontecendo na Ucrânia, promovida pela Rússia e Vladimir Putin, que até agora não alcançou seus objetivos, imagina contra a Polônia. Então, você pode multiplicar por 500 uma invasão russa, né, à Polônia. Você poderia multiplicar as defesas por 500 do que está acontecendo na Ucrânia. Então, eu acho que o povo iraniano soube de todo o conflito, foi somente aquilo falado pelo Ayatollah Khamenei, inclusive demonstrando um ataque devastador a uma base americana no Catar, uma base que foi esvaziada quase uma semana antes, a pedido do próprio Irã, que avisou que atacaria aquela base americana. O Trump, no caminho para a Europa, ele resolveu expor nas suas redes, principalmente na rede principal do Donald Trump, que é o Social Truth, ele colocou uma conversa que ele teve há tempos com o Macron, quando teve aquela questão da Síria, acho que vocês devem lembrar, que a gente repercutiu aqui no canal. Então o Trump bombardeou ali a Síria, teve um processo naquela região que vive em conflito, e o Macron, olha isso, gente, você vai ver como é que tem um tempo. O Trump ainda se falava dessas questões de Groenlândia, mas antes de ter invadido a Venezuela, então as pessoas ainda ficavam meio assim, que papo é esse? O Macron, nessa conversa com o Trump, conversa por texto, né? Ele diz, aí meu amigo, tudo bom? Concordo com as suas colocações aí sobre a Síria, sobre o que você pretende fazer, inclusive acho que nós temos muito a ganhar juntos com isso. Ou seja, tá dizendo, pô, irmão, tu quer invadir os caras lá? Quer invadir o pessoal lá no Oriente Médio? Tamo junto, inclusive, vamos aproveitar disso aí. Não tem por que a gente ficar de fora, a gente é brother. Só que ele completa dizendo o seguinte, só não consigo entender essas suas falas sobre a Groenlândia. Vamos sentar, vamos conversar. Eu não tô entendendo o que você quer com isso. Então, assim, e o Trump jogou essa mensagem pra todo mundo, mensagem privada, né, de conversa entre os dois, antes de chegar a Davos, pra já causar aquele desconforto. E talvez tenha até causado, né? O Macron apareceu de óculos escuros na conferência. O pessoal sempre brinca que é porque a mulher dele bateu nele. Né? E é porque ele disse que estava machucado. Da outra vez ele também disse que estava machucado e também os óculos escuros. É a segunda vez que isso acontece. Aí se ele apanhou ou não, gente, problemas domésticos do cara lá. Mas é isso. O Trump expôs a hipocrisia e falou, porra, legal, né? Quando é pra França ganhar com isso, aí tá tudo bem, pô, pode invadir aí, se deixar um pouquinho pra gente. E aí isso nos lembra que a Europa já tentou tomar o mundo inteiro. Todas as Américas, todas, dos Estados Unidos à Argentina, aliás, do Canadá à Argentina, foi a Europa que colonizou. Já tinha gente morando aqui. Né? O europeu não achou uma terra aqui sem ninguém. Mesma coisa na África. Até na Ásia, pô. Se você pegar a região da Índia ali, é porque não tinha poder para tomar China, tomar essas áreas assim. Agora, o que eles puderam fazer, eles fizeram. Né? Para fazer a companhia ali das Índias, assim, de certa maneira, é tomar ali. Então, poucas áreas, como o mundo árabe, o mundo chinês, teve a possibilidade de não ser europeia. Então eles tentaram tomar o mundo inteiro já, e parece que, diferente do que o discurso que o Macron tem publicamente, a portas fechadas, tá tudo bem, irmão, só não mexe comigo. Bem, primeiro sobre o vídeo apresentado do professor Roque, né? Um cara muito inteligente, muito acadêmico no que fala, e eu gostaria de salientar que isso é ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligência, reconhecimento e vigilância. Isso é feito desde que o mundo é mundo, então não vai ter invasão nenhuma, pelo menos é o que me transparece, né, analisando todos esses materiais que são apresentados. Por exemplo, a Rússia nunca quis atacar a Europa, ela só não queria a OTAN perto do território dela, que era na Ucrânia. E aí entra esse presidente, chamado Zelensky, onde ele começa a trazer os globalistas para a porta da Rússia. E aconteceu o que aconteceu. Então, países invadindo países, via aérea, via satélite, né? De alguma maneira, para saber segredos, isso acontece o tempo todo. Os Estados Unidos fez isso na Guerra Fria com a União Soviética milhares de vezes. A União Soviética fez com os Estados Unidos milhares de vezes. Os países da Europa fazem entre si. E quando o alerta é dado que o espaço aéreo foi invadido, a aeronave volta para o seu país, levando os dados coletados. Agora, o que eu discordo do professor Roque é ele fomentar esse medo, que é a principal arma desses países globalistas. Fomentar o medo para ter recurso, para encher os bolsos de dinheiro, porque não conseguem se proteger da Rússia. Essa é a verdade. Então eles precisam de um motivo muito grande para aterrorizar a população e fazer a população escrava desse medo. Nunca que a Rússia não vai invadir país nenhum. Isso já foi dito várias vezes pelo seu presidente e não teve, me mostrem alguma fala do presidente Putin falando sobre invasão da Europa. Não vai encontrar. Ele fala assim em se defender de algum ataque e até mesmo usar arma nuclear. É isso que são as falas. Então não há indícios. Indícios se encontram na fala do professor Roque falando que a Rússia quer invadir. Ele só está fomentando esse medo que é a única arma desses lixos chamados globalistas da Europa. Então,
ISR é feito o tempo todo, existem várias coletas de inteligência, e uma delas é o corpo diplomático, por isso que tem uma embaixada em cada lugar. As pessoas acham, né? Ah, não, tem uma representação do país. Não, é para espionar mesmo, bota isso na sua cabeça. Todas as conversas, tudo produz dado, produz conhecimento. Então, quando você, um cônsul, né, de um país, senta com a autoridade do país onde ele está para fazer uma conversa, ele está coletando dados de uma maneira diferente do que está sendo feito com drones, como disse o professor Roque. Isso sempre aconteceu. Testar as capacidades dos outros países, isso sempre aconteceu. Isso chama-se geopolítica. É todo mundo testando todo mundo o tempo todo, produzindo conhecimento para ter vantagem em alguma ação, seja ela econômica, política, militar, geopolítica, enfim. O conhecimento é que vai dar esse respaldo. E você faz isso fazendo das maneiras na qual eu expliquei, corpo diplomático, até mesmo alguns países fazem de maneira mais ativa, com espiões. Coreia do Norte enviava espiões, ou envia até hoje, espiões para a Coreia do Sul e países asiáticos, porque eles passam muito desapercebidos. Então, isso não é novidade nenhuma, e isso não prova a intenção da Rússia invadir qualquer país da Europa. Pelo menos é essa a minha opinião. Agora, o que não pode deixar é fomentar esse medo. Repito, esse medo é a única arma que esses lixos de globalistas têm para colocar em cima da população europeia. Porque sem isso, eles já não são nada, né? Não estão conseguindo nem mais se proteger. Agora, sem isso, eles realmente caem no ostracismo. E mais, Eric, o Donald Trump, dentro lá da reunião do Fórum Econômico Mundial, foi bem claro. Vocês eram para estar falando japonês ou alemão, todos vocês, se não fosse os Estados Unidos da América. Pô, breaking news, rapaziada. Breaking news que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu tô atualizando aqui as questões de Davos. É isso que eu vou transmitir aqui agora. Saiu há mais ou menos 45, 50 minutos. E aqui no Brasil só teve tempo de ser publicado pelo G1, que fez uma coisa que eles fazem muito, que é pegar uma matéria de algo que vai acontecer, aí eles botam mais ou menos e depois atualizam. Então a matéria aparece como mais cedo e atualizado a 26 minutos. Trump afirmou que fez um acordo com a OTAN, que avançou em relação à Groenlândia e o Ártico, e que todos os seus interesses estão atendidos. Portanto, ele não pretende taxar os países que não ficarem de acordo com isso e que não acontecerá uma invasão. Ou seja, é que eu perdi aqui, rapaz, quem tiver aí no chat fez esse comentário, é que eu não lembro mesmo, mas um camarada falou assim, como é que pode, como é que a Europa não percebe isso? Era só vender a Groenlândia pro Trump para ficar protegida da Rússia e da China, mas não, os caras querem ser o independente, vai perder tudo. E parece que o Trump foi nessa linha, irmão, não sei quem foi que falou, se você comentar aqui no chat eu dou destaque, mas de fato, aí, o Trump falou, tenho meus interesses atendidos. Provavelmente ele não deu mais detalhes, essa conversa foi a portas fechadas, tinha lá o Mark Rutte, e o Trump falou, olha, ok, tá tudo aí. Ou seja, quais eram os interesses do Trump? Eu quero ter, né, tomar isso aqui militarmente, botar meus navios sem ninguém me atrapalhar, né, quer entrar e sair vai ter que falar aqui comigo, eu vou tomar aqui as terras raras, porque eu tô precisando delas. Irmão, é isso, vocês seguem a vida de vocês. Pô, se o Trump, se isso aqui não virasse algum líder europeu não inventar de falar que, não, gente, isso aí foi o Trump, mas a notícia, ele mesmo falou isso, tá? Então, assim, se ninguém aparecer dizendo que isso não é verdade, pode ter certeza, ele fez um acordo que ele queria fazer, e o que ele tá ganhando com isso é o mesmo que ele ganharia se invadisse a Groenlândia, mas deixando o outro dizer que não, a Groenlândia não foi tomada. Júlio até pediu a palavra aqui, Júlio, eu vou te passar, depois eu jogo aí pro Carcará. Continuando sobre essa possível invasão da Rússia à Europa. Lembrando que o tamponamento é a Polônia, o país mais bem armado da OTAN depois dos Estados Unidos. Fica ali pau a pau, Polônia e Turquia. Então, eu acho que você pensando de uma maneira bem rápida, vendo a operação especial, né, que está acontecendo na Ucrânia, promovida pela Rússia e Vladimir Putin, que até agora não alcançou seus objetivos, imagina contra a Polônia. Então, você pode multiplicar por 500 uma invasão russa, né, a Polônia. Você poderia multiplicar as defesas por 500 do que está acontecendo na Ucrânia. Então, eu acho que não seria muito bom para a Rússia, né? Apesar de todo o seu poderio nuclear, que eu já falei aqui, que poder nuclear é para dissuasão. Ninguém vai lançar arma nuclear em lugar nenhum. Fica esse tititi, né? De joga bomba para lá, não, que eu tenho. Ninguém vai usar arma nuclear. As guerras continuarão convencionais, respeitando esse poder que cada país tem nuclear, chamado dissuasão. E outra coisa, Eric, agora no campo da teoria das conspirações, que eu sei que você gosta, Macron com o olho roxo. Lembre-se, o clube secreto do olho roxo ou o clube secreto do olho negro. Tem muito a ver. Pesquise na internet que você vai entender um pouco, porque diz essa teoria da conspiração que quando a pessoa aparece com esse olho roxo é que ela está tentando fazer alguma coisa errada e já foi descoberta por seus algozes. Aquilo é a marca que ele só tem que fazer o proforme, mas ele já perdeu. Cara, quero te ouvir aí, aproveitando a nossa breaking news do Trump. E agora uma análise aí de bate-pronto, partindo dessa notícia. Lembrando que se você está vendo isso aqui como um corte, o Trump já pode ter dito, o Trump não, alguém na Europa já pode ter dito que isso que o Trump falou não é verdade e que a OTAN não cedeu para ele. Mas a gente está repercutindo aqui é o quê? A afirmação do Trump. Ponto. Carcará. Rapaz, vocês comentaram umas 10 coisas, eu vou tentar falar aí, começar pelo professor Roque, cara. Eu não entendi o que ele quis passar ali, o que ele falou foi notícias assim, simples, do cotidiano.
eu não sei, quando ele visitou o fronte, ele foi para a Ucrânia. Então, ele é pró-Ucrânia. E falar que porque 4 drones atravessou a fronteira, que isso é querer invadir, é brincar com relações internacionais e análise de conflitos e projetar futuro. Se isso for declaração de guerra, então quando a Rússia derruba, a União Soviética derruba o Boeing, a americana derrubou o Boeing lotado de passageiros, Coreia do Norte, todo mundo derrubou o avião do outro, lotado de pessoas. Isso é um negócio foda do caralho. Não tem porra nenhuma. Porra, errei, eu achei que era aviação militar. Cara, todo mês você vê a notícia do submarino nucleares russo lá dentro do Ártico, perturbando a Inglaterra, pô, testando o sistema. Vai invadir a Inglaterra? Não, cara. Isso é para testar o sistema, isso é a coisa mais normal do mundo. Quem faz isso é o Brasil, pô. Quem faz isso é o Brasil. Enquanto o mundo está tentando ganhar espaço, território, o Brasil está perdendo território para o crime organizado e gritando soberania com esses imbecis que foi eleito por esse povo maluco que elege esse bando de fraco. Nós somos comandados por fraco. Meu estado é comandado por um cara fraco. Não consegue resolver o problema do narcotráfico, porra. O governo federal não resolve o problema do traficantezinho lá, o canela seca que não quer estudar, não quer nada, tomar o que é dos outros. Vai se meter numa guerra dessa? Não dá, porra. Não dá. A gente está falando de nações sérias. E o Macron é uma França, é uma grande nação, o Macron é um imbecil. E tem um clube, esse clube existe. E quando o cara sai da regra, vai a equipe lá dar um murro no olho. O cara foi lá, ó, o Trump tá indo aí, continuar passaporte, vai levar um pau. E depois a equipe lá deu os olhos dele já, meu irmão. Já chega lá, já fiz escuro pra, tipo, saber que o clube funciona. E eu falei, o Trump não vai invadir a Groenlândia, não. O Trump faz essa pressão todinha para ver reação. E ele não precisa, que ele tem 20 bases lá, tá bom? Não precisa. E a Europa é a favor. Quando eu falo Europa, não é a União Europeia toda. A Polônia tá cagando pra essa porra. Hungria, Turquia, Eslováquia e outros países aí que se fodam, que o Macron acha, o inglês acha, o Canadá acha. O Canadá não é mais nada na fila do pão, pô. Entendeu, senhor? Então é isso aí. Eu não já sei se está na hora de eu me despedir, mas caso eu esteja, eu vou dar boa noite aqui pro pessoal. Ah, não, vou continuar, última forma, eu continuo. Mas essa é a minha opinião. O professor Roque falou. E eu não sei onde é que ele queria chegar com a fala dele. Coisa muito simplista ali, aquilo não é análise, besterol. Tá? Apesar de ser uma pessoa catedrática, formada, doutor, em várias coisas lá. Isso não é projeção. Estou com o Júlio aí. Isso aí, cara, isso é besterol. Um país em conflito. Esse tipo de provocação. Ah, passou avião, passou não sei o que. Até desceu a Rússia, passou 8 MiG-31. Aquilo é um perigo, pô. Entrou e saiu, ninguém fez porra nenhuma. Primeiro não tinha caça para acompanhar o MiG-31, que é o caça mais rápido do mundo. Quando entrou, até o piloto correr, só que mais lá, porra, os caçatinhos lá dentro da Estônia, não sei por onde lá, é feita a porra toda. E a Rússia não quer invadir porra nenhuma, cara. O problema foi que a Europa invadiu o espaço da União Soviética e agora da Rússia. E o Putin tava assim, meu irmão, não vem que eu meto a porrada. E tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer essa porra mesmo. Meter porrada em quem quiser se aproximar do território dele. Foda-se a Ucrânia que deu esse mole e aceitou. Vai levar porrada até perder o choco. E o Putin tá certo, o cara é presidente, é sério, pô. Se ele fosse um cagalhão, o povo tava tudo pirado com ele. Valeu, senhor? O Putin é um excelente presidente pro país. Pro país dele, o Trump é um presidente excelente pro país dele. O Xi Jinping é um grande presidente pro país dele, apesar de ser autoritário e tirar o direito do povo. O presidente da Turquia é um excelente presidente para a Turquia. O da Polônia, idem. O do Egito, idem. Grandes presidentes. Luta pelo seu país. Agora vamos lá. Sobre essa divisão do mundo aí, gente, estou com o assunto também, vou aproveitar. A Rússia, a África tem 56 países, se não falha a memória, 56. Desses 56, a Rússia tem influência em 40. Olha só, a Rússia, estou falando da União Soviética, não, tá? A Rússia herdou da União Soviética, aprimorou, melhorou, expulsou a França e agora tomou o lugar da França. Desses 56 países, a China tem influência em 36. Ou seja, tem vários países que estão a Rússia e a China juntos, eles não brigam, e aquele que a China não está, a Rússia, e aquele que a Rússia não está a China. E o americano fez o que o Trump? Porra nenhuma. Vou explicar por quê. O governo americano não tem saco para mexer com o muçulmano, cara. Uma racataia com a pobreza, eles não gostam. Eles gostam de trabalhar com indústria, comércio, tecnologia e pegar o lucro ali. A Rússia, eles têm estômago para trabalhar com o muçulmano, com